parte aqui, nós vamos falar sobre as propriedades de potências com expoentes inteiros. Quando ele diz expoentes inteiros, a gente tem que entender agora que os expoentes podem ser positivos e negativos, tá bom? Então a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, mas não muda muito não, vamos lá. Produto, senhores, cansado de falar que produto, ele fala de quê? Multiplicação, tá bom? Então, produto de potência de mesma base. Então, estamos careca de saber que repete a base e somos expoentes, tá? Aqui, é o que ele representou ali. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Repete a base e somos expoente, né? Como aqui são dois números naturais no expoente, a gente pode fazer até direto, né? Somando direto. Mas quando começa a aparecer essas situações aqui, ó, com números inteiros, a gente tem que ter atenção dobrada. Porque, bora lá. A base aqui não está mandando eu mexer em transformar expoente negativo em positivo, não, pelo amor de Deus. Estão falando em propriedade e potência. Então, a ideia é trabalhar aqui a propriedade. Repete a base. Somos expoente. Quem é a base? 1/2. Somando, ó, menos 3 mais, ó, a soma. A gente vai ter que fazer jogo de sinal. Aqui a gente não pode fazer mais aquelas propriedade na cabeça direta aqui não, ó, porque agora ó, vai aparecer números inteiros. Pode correr o risco de você errar. Vou até botar ali a etapa, ó, 1, a base, fica 3, ó, sinal diferente negativo, porque ali representa a multiplicação. Então nós vamos ter 1 sobre 2 elevado a menos 5. Olha só, nosso expoente agora são polinômios. Professor, o que vai mudar? Basicamente nada. É só ter atenção. Vamos lá, quem é a nossa base? Repete a base. Vou colocar aqui, ó, repete a base. O que eu vou ter que fazer com esses expoentes? Somar, ó, somar. Os expoentes. Só como é polinômio, a gente tem que botar assim, ó, dentro parênteses, viu? Por quê, professor? Ó, não se preocupe que aqui, se eu não tivesse essa base aqui, eu ia estar fazendo apenas essa expressão algébrica ali em cima, ó. Entendeu? Menos 1, ó, eliminar. Lembra quando eu tenho um sinal de mais fora do parênteses? Ele mantém tudo que está lá dentro. Como assim? Aqui é positivo e aqui é positivo. O que foi que nós aprendemos em expressões algébricas? Letra do lado de letra. Ó, esse M com esse M. Esse número com esse número. Então, o que nós vamos ter aqui? 5. M mais N. 2M. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, tá aqui, ó. É essas coisas que vão começar a aparecer agora. Não é nada difícil ou impossível, não, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos o quociente, né, que diz que repete a base, subtrai os expoentes. Então, vamos lá. 2, 3 menos 2. 2 elevado a 1, toda a potência elevada a 1 é 0. Ah, e agora tem número decimal? Não. Observe que é mesma base, que nós estamos falando de propriedade de potência de mesma base. Palavra quociente, senhores, quer dizer o quê? Divisão. Ou número escrito em forma de quê? Fração. Toda vez eu falo isso para vocês. Vamos lá, repete a base. Como é um quociente de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então tá lá. A importância agora da gente montar as expressões, porque agora, ó, aqui em cima, eu vou ter números inteiros. Então, ó, repete a base e vamos subtrair os expoentes. Menos 2, menos da propriedade, porém, o 4 também é negativo. É esse que é o problema, entendeu? Menos 2, sinais iguais positivo, porque implica uma multiplicação. Então, nós vamos ter o que aqui? Subtrai e conserva o sinal do maior, né? Olha aqui de novo, envolvendo expressões algébricas, é só ter cuidado, vocês vão lá que é a nossa base. O 3. E o que diz a divisão de potência? Quociente de potência, repete a base, ó, subtrai, ó, importância do parênteses. Se você não bater esse parênteses aqui vai dar tudo errado, porque vai ter um jogo de sinal. Então 3, isso aqui a gente aprende lá em polinômios, entendeu? Olha, quando eu tenho um sinal de mais ele mantém, um sinal de menos aqui fora ele inverte. Por quê? Porque se eu fosse fazer jogo de sinal, ó, aqui ó, sinal diferente, negativo, sinais iguais, positivo. Então é mais fácil entender. Se aqui eu tenho menos, é só inverter. Se aqui é mais, fica menos. Se aqui é menos, fica mais. Então vamos lá. Repete a base.
Agora o que? Letra do lado de letra, número do lado de número. Fica com aí 3n, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Bom, a nossa resposta ali. Eles só estão fazendo a revisão das propriedades de potência que é vista desde o 6º ano. Só que agora a gente tem que ter esse cuidado por estar falando de números inteiros, tá bom? Então, ó, essa aqui todo mundo sabe que é só multiplicar, né? Por isso que ali está m vezes n, né? Que na multiplicação de monômios a gente sabe que fica como m, n, só juntar, né? Na multiplicação. Então, vamos lá, ó. Repete a base e multiplica. Olha ali. Repete a base, multiplica. Só que agora tem sinais, viu? É só isso o problema. 5 vezes menos 2 é menos 10. Olha só, expressão algébrica ali. Se eu for analisar aquilo ali, repete a base. O x não vai multiplicar só pelo x, ó. Vai ter que ser uma distributiva. É por isso a importância do parênteses, ó. Tá bom? Então fica como 2. X vezes x é uma propriedade de potência de mesma base. Porque eu estou multiplicando, ó. X vezes x. Repete a base, soma os expoentes. Viu que virou uma soma lá em cima? É esses os cuidados. Menos x vezes 1, x. Então, tá aí. Ok? E a gente agora vamos entender que existe o produto e o quociente de potência. Por que a gente não pode somar aqui, pensar em somar expoente? Porque as bases aqui são diferentes. Ó. Então, quando elas são diferentes, essa propriedade, na verdade, é como se ela fosse essa aqui. Ó. É a mesma coisa. Ó. Imagina se isso aqui tivesse separado. Né? Imagina aqui se tivesse assim, ó. E aqui um B elevado a N. Eu não ia ter que fazer assim para cada um. Ó. É a mesma coisa aqui, ó, só que eles estão juntos, ó. Entendeu? Repete a base, multiplica os expoentes. Agora isso aqui pode se expandir, né? Posso ter várias letras aqui multiplicando. Então na divisão é a mesma lógica, só que em vez de estar multiplicando aqui, tá o quê? Aqui não tem nada a ver de subtrair expoente não, senhores. Porque não é a mesma base. Então, ó, é como se eu tivesse assim, ó. A dividido por B, ó, a mesma propriedade, ó. Entendeu? Só que aqui eles colocam junto agora, ó. É a mesma lógica. Certo? Ó, mesma lógica, tá bom? Olha aqui o exemplo. Tem 1, sabemos que quando o número não tem expoente é 1, né? Ó. Vai ficar como 1 vezes menos 2, menos 2. Repete a base, 1 vezes menos 2, menos 2. Na divisão a mesma coisa, ó. Olha só, que aqui tem 1 e aqui tem 1, né? No expoente. Bota ali, ou então se você não conseguir enxergar, imagine o que? O que é uma fração? Uma divisão. Olha aí, ó, mesma coisa. Ó, então, e algumas coisas importantes aqui, que às vezes o aluno confunde. Senhores, essa ideia de somar expoente, repete base, soma expoente, não é quando eu estou somando. É quando eu estou multiplicando mesma base, viu? Aqui sim, ó. Repete a base e soma os expoentes. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui, ó. Ó, não tem nada a ver, ó. Viu? Aqui sim a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui não, ó. Isso aqui não tem nada a ver, ó, porque aqui a soma está entre essas duas potências aqui. Não tem nada a ver. E aqui ele mostra, ele chama a atenção também que quando vim subtraindo aqui, ó, embaixo, eu não tem nada a ver subtrair ali em cima, porque a ideia de subtrair os expoentes vem de onde? Da divisão de potência de mesma base. Então, cuidado, que isso aqui é totalmente diferente disso aqui, ó. Tem nada a ver, ó. Viu? Tem nada a ver. Olha, que isso aqui é diferente disso. Como assim? Na lógica é assim, ó. Se eu tivesse dois, assim, ó, e eu tivesse 2 elevado ao cubo, esse aqui a gente sabe que é a propriedade que repete a base multiplica o expoente. Essa aqui não, ó, a gente vai repetir a base
E esse expoente vai estar elevado ao cubo. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. O que muda? Esse parênteses aqui. Tá bom? Quando tem parênteses, multiplica. Quando não tem, é outra potência. Então, nós vamos ter 2 elevado ao oitavo. Cuidado. Outra coisa. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Ó. Por quê? Porque, bora lá. O que nós vimos agora há pouco era a multiplicação de bases diferentes, né? Que a gente fazia isso. Ó. E aqui está dizendo que na soma ele pode fazer. Mentira. Do mesmo jeito, não tem nada a ver na subtração. Tá bom? Eu sei o que significa isso aqui. O que significa esses termos matemáticos aí. Ele só está me dizendo, senhores, que aqui, ó, o A tem que ser diferente de menos B, tá bom? Que o N, que é o expoente, tem que ser diferente de 1, tá bom? São leis de existência. Então, com essas explicações, sim, agora a gente é capaz de responder as questões aqui na frente. Digo o seguinte, aplicando as propriedades as propriedades e expressões, né, na forma de uma única potência. Então, ele quer que eu aplique a propriedade de mesma base. Olha, aqui sim, multiplicação de mesma base. Repete a base. Isso, agora a gente vai ter que fazer isso para não correr o risco de errar os sinais. Ó, marca aqui a soma, repete a base sobre os expoentes. Porém, vai ter um jogo de sinal, né? Então, nós vamos ter 3 ao cubo. Vamos aqui para a letra B, mesmo esquema, ó, mesma base multiplicando. Repete a base, ó, soma. Essa soma é da propriedade, viu? Somos expoente. Porém, ali, ó, o expoente é menos 6. 5. Olha, jogo de... Estão vendo agora a importância do jogo de sinal? Por quê? Porque esse expoente agora são números inteiros. A gente não pode fazer mais aquela continha de cabeça, não. Então a gente corre o risco de errar, né? Lembrando que isso aqui, como ele só quer que aplique a propriedade, eu posso deixar assim, mas a gente entende que aqui eu posso evoluir, né? Porque, ó, expoente é negativo. É bom sempre o aluno pensar dessa maneira, viu? Olha aí, o que eu poderia fazer aqui, professor? Inverter. Poderia, né? Então, abram a mente. Vamos lá, de novo, ó, mesma base. Ele não está mandando eu mexer em expoente agora, não. Ele quer que eu aplique a propriedade. Repete a base. Ó, soma o expoente. O outro é positivo, então não precisa de parênteses, né? Fica, opa, ó, um positivo e um negativo, né? Vai dar zero. Toda potência elevada a zero. Né? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu botei as propriedades para vocês entenderem, ó. Essa aqui, nós vamos aplicar essa propriedade, ó. De multiplicar ali, né? Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos repetir a base. Vamos fazer o que aqui, ó? Multiplicar 2 vezes menos 8. Se você quiser, você faz até assim, ó, para entender. Ou vezes menos 4. Para você entender. Ó, vai dar menos 8. Mesma coisa lá, né? Mesmo jeito, ó, n. Faz logo direto aqui, dá para fazer. Menos 20. Né? Que eu entendo também, lembra? Só estou dizendo que a gente pode ir além. Se eu quisesse, eu transformava isso aqui em fração, né? Para inverter o sinal. Bora, só para praticar mesmo. Para você entender que pode. Bom, então, poderia escrever isso aqui de que maneira? Invertendo isso aqui. Daria 1 sobre 5 elevado a 8. Se a gente fosse resolver isso aqui, senhores, 1 elevado a 8 é... E esse aqui eu fazia apenas isso. Tá bom? Mesmo jeito aqui, ó. Invertendo. Vai ficar como 1 elevado a 20. É por isso que sempre quando a gente tem essa situação aqui, ó, a gente não tem um expoente por 1, porque 1 elevado a 20 é 1 do mesmo jeito. Mas aqui embaixo a gente precisa. Né? Olha, n elevado a 20. Aqui, ó, repete 2n. Olha, eu não consigo ver uma propriedade. Senhores, não esqueçam, pelo amor de Deus. Uma fração é uma divisão. Então, aqui, ó, você não consegue enxergar, você escreve desse jeito.
Então, o que que diz aqui? Repete a base, subtrai, ó. Esse aqui é da propriedade. Porém, tá vendo aqui meu 2 é negativo. A importância agora da gente montar a expressão é diferente de eu ter uma conta dessa aqui, ó. X elevado a 8 dividido por x elevado ao quadrado. Como é do número natural, a gente repetir e fazer a contazinha de cabeça, ó. Né? Aqui não. Os expoentes agora vão ser inteiros. A gente vai ter que ter essa atenção. Mais 2, então nós vamos ter x elevado a 5. Tranquilo? Vamos para frente. 11ª. Ó, é as propriedades do produto e do quociente de potência. Aqui não é a mesma base, então não tem nada a ver somar, né? Essa aqui é como se eu tivesse assim, se vocês não enxergar. É como se tivesse separado assim, ó. Um 4 para cá, um 4... Dá a mesma coisa, ó. Já que o 4 está aqui, aqui a gente pode juntar, ó. E volta para ali, né? Aí vira aquilo que vocês já sabem. Então é mais fácil a gente já ter um entendimento que eu posso multiplicar direto, ó. Vai ficar 3 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4. Mesma coisa. Poderia separar, como eu posso deixar junto, né? Mas bora fazer juntinho, que é para entender já. Ó, 2 vai dar menos 4 vezes. Repete o A. Olha, agora aqui a gente tem jogo de sinal, ó, já que é uma multiplicação, sinais iguais positivo. 3 vezes 1, 3, né? Se você não entender, separa que você consegue ver, ó. Quem é que tá lá fora? Menos 1, então bota por 2. É a mesma coisa. Tá vendo que eu tô fazendo separado? Ó? É a mesma lógica. Aqui, professor, o que dá para fazer? Se eu quisesse, eu poderia inverter, né? Essa fração aqui. Mas vamos deixar assim. Não é o que ele está pedindo, não. Perder muito tempo e o vídeo vai ficar longo. Então, aqui é a mesma lógica. Ó. Se você não entender, faça assim. Ó quem é que está dentro do parênteses. Ó quem é que está dentro do parênteses. Quem é que está lá fora por 2? Menos 4. É a mesma lógica. Aí fica como? Menos 12x dividido b elevado a menos 4. Ó, aqui não tem como fazer nada não, viu? Por quê? Porque as bases são diferentes. Tá bom? Sempre. Professor, o que significa esse A diferente de zero, que o aluno olha para cá, aí ele já se perde todinho no que tem que ser de fazer de fato ali. Senhores, esse A diferente de zero, ele só está dizendo que esse A não pode ser zero. Por que, que o A não pode ser zero? Porque se o A fosse zero, independente do expoente ali, se fosse positivo ou negativo, sempre vai dar zero. Tá bom? Então não faz sentido. É uma lei de existência. Bom, o A não pode ser zero. Pode ver que quando ele bota a letra, ele diz que o A não pode ser zero. Ainda mais aqui como é uma divisão, né? Lembra na divisão? Aqui, ó. Na divisão, lembra qual é a lei de existência? Principalmente para o denominador, que o denominador tem que ser diferente de zero. Senão não vai fazer sentido. Vamos lá. Determine as potências. Então, senhores, observe que aqui é aquele caso, ó. Aqui eu tenho 2 está elevado a 3 e esse 3 está elevado a 2. Então a gente repete essa base aqui, ó. E ali em cima é uma potência. É 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Então nós temos 2 elevado a 8. É diferente de quando eu tenho parênteses, ó. Quando eu tenho parênteses, aqui é só multiplicar. Tá bom? Não é 3 ao quadrado, é 3 vezes 2. Cuidado com isso aqui, viu? Então, aqui ele quer que eu escreva na forma de potência, ó, na forma o quê? Fracionária. Então, aqui ele já está mandando eu analisar a questão do expoente negativo, viu? Então, vocês têm que estar muito atentos. Então, primeiro a gente aplica a propriedade. Como é que está ali? Tá assim. Vamos lá, ó. 3 elevado a menos 20. Aí é aqui, não é? Aí eu poderia aplicar aqui antes? Poderia, vamos aplicar antes. Depois a gente faz desse outro jeito, vai lá. Vamos lá dentro do parênteses. Eu poderia transformar logo, vamos lá. Preciso de um denominador, né? Inverte. Aí era um 4 negativo. Ele fica positivo. E aí ficaria como? Não é isso? Poderia. Eu já fiz dentro do parênteses. E se fosse primeiro multiplicando? Vamos lá. Ficaria 3 elevado a menos 20. Aí, ó. Ia ter que fazer isso, né? Inverte. Ia ficar 1 sobre 3. E o 20 positivo.
Professor, teria outra maneira de escrever isso? Teria. 1 sobre 3 elevado a 20. Por que não boto 20 por 1? Porque, olha lá, se eu boto por 1 quanto é 1 elevado a 20, continua a mesma coisa, tá vendo? Então, cuidado com isso aí, viu? Quando tem um 1, geralmente os livros colocam só assim, ó. E bota o expoente apenas para o denominador. Mas a gente tem que entender que ele poderia estar ali, ó. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui, sendo A, ele dá o valor do A, dá o valor do B e dá o valor do C, né? O A, eu não estou vendo ali quem é o... No caso ali, quem é o B. Deixa eu ver ali o expoente. Deixa eu voltar bem aqui no slide. É menos 5. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Onde tiver A, eu vou botar aqui, ó. Onde tiver o A, dentro do parênteses, viu? Quem é nosso A? 10 elevado a menos 4, dividido. Ó, quem é nosso B? É 10 elevado a menos 5. Tá bom? Tem que fazer assim. Por quê? Porque eu entendo. Senhores, não se desespere pensando em mexer logo em expoente negativo, não. Seja inteligente. Olha que tudo é a mesma base. Então, é mais fácil eu ir pela propriedade de mesma base. Então, ó, tranquilo aqui, ó, repete. E aqui vira aquela propriedade de multiplicar ali os expoentes, né? Aí, ó, eu aplico a propriedade. Repete a base. O que diz a divisão de mesma base? Repete a base, ó, subtrai o expoente. Porém, esse aqui é negativo, ó, cuidado. Então, vai ficar 10, ó, positivo. Então, nós vamos ter aqui 10. Soma ou subtrai? Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar como? Vai ficar 6. Poderia deixar assim, como a gente poderia resolver, né? Que a gente sabe quanto é 10 elevado a 6. Ó. É só botar 1, 6, 0, né? Então, muito atenção, viu? Não sai. Se eu invertesse isso aqui, também ia dar esse mesmo resultado. Só que você pode se atrapalhar, então seja um esperto. Olha aqui, de novo, que é nosso A. 10 elevado a menos 4, dentro do parênteses, viu? Dividido. Por que aqui eu não vou botar dentro do parênteses? Porque já tem outro parênteses, tá bom? Então vamos lá, fica como? Que é nosso B. 10 elevado a menos 5 vezes, quem é o C? 10 elevado a 3. Então, ó, vai ficar como aqui? Vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 4 dividido, ó, propriedade de mesma base. Você não vai se preocupar em inverter sinal, não é isso que ele está mandando eu fazer. Eu até poderia, só que ia ser um caminho mais longo, tá bom? Então vamos lá, ficaria como? Repete a base. Nós vamos fazer o que com os expoentes? Na multiplicação, soma. Porém, ó, tá vendo a atenção que a gente tem que ter agora? Pode fazer mais de cabeça. Vai ficar como 10 elevado a menos 4 dividido. Olha aqui. Repete a base, subtrai os expoentes. Senhores, virou uma divisão de mesma base. Repete a base. Olha o que nós vamos fazer com os expoentes. Subtrair. Porém, isso ali é negativo, ó. Vai ficar como aí? 10 menos 4, ó, jogo de sinal. Então, nós vamos ter 10 elevado a menos 2, porque subtrai e conserva o sinal do maior. Poderia escrever assim, como eu poderia escrever assim, ó. Primeiro, como é negativo, escreve primeiro o 0, depois o 1. Como eu poderia escrever o que também? Vamos lá, o que é 10 elevado a menos 2? Poderia, né? Inverte. Quanto é 1 elevado a 2 é 1. Por isso que não tem por 1. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Poderia ser assim, como poderia ser assim também. Ó. Dá no mesmo. Né? Então, muito cuidado, senhores. E aqui nós temos essa, né, que diz o seguinte: simplifique cada expressão. É sempre pensando, ó, a possibilidade de potência de mesma base. E ó, primeiro eu vou repetir isso aqui. X elevado a 10. Olha, tem uma propriedadezinha ali, ó. X elevado a 8 sobre, olha aqui embaixo, uma divisão de mesma base. Repete a base,
subtrai. Aqui eu poderia fazer logo de cabeça, porque é do número natural, né? Mentalmente, ó. A gente poderia, mas bora fazer por etapa para você entender. Olha aqui em cima virou uma potência de mesma base, repete a base como é um produto, somos expoente, né? Olha aqui embaixo, já faço a continha. Como eu já poderia ter feito ali mentalmente, né? Aqui, como é tudo natural, poderia fazer tudo mentalmente, né? Mas vamos criar esse hábito de montar o problema, para ele não ter problema com o sinal. Aqui eu vou ter 18 sobre, olha só, sobre 21, né? Perdão. Senhores, aqui nós temos uma fração. Se você não conseguir enxergar, é só lembrar, a fração é uma divisão. Então, o que diz a divisão de mesma base? Repete a base, subtrai o expoente. Então, aqui nós vamos ter, ó, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha só, poderia ser assim, como eu poderia imaginar dessa maneira também, ó. Invertendo, fica como? Fica, olha só, elevado a 1 é 1, então eu botaria também, são as possibilidades, entendeu? Porque numa questão de concurso, de vestibular, provavelmente você não ia achar logo de cara essa resposta aqui, ó. Ele quer entender se você sabe para onde é que eu ainda posso caminhar dentro do problema, né? Então, muito cuidado com isso aí, senhores. E aqui, a nossa última questão, né, sobre essas propriedades de potência com números inteiros. Também, ó, eu observo que eu tenho mesma base. Então, o que eu tenho que analisar ali em cima? Que eu tenho um produto de mesma base. Então, eu vou repetir a base, olha. Não esqueçam disso. Se você esquecer isso aqui, já é um erro. Mais soma os expoentes. Como ali é um polinômio, eu tenho que botar essa soma no parênteses. Bom, peguem esse hábito. Aqui embaixo eu tenho apenas isso, né? Então, vamos lá. O que acontece? Se eu for analisar bem, agora nós vamos eliminar ali o parênteses, ó. Fica como? 3x menos 2, ó. Lembra? O sinal de mais fora do parênteses mantém o que está ali dentro, ó. Mais x menos x. Porque se eu fosse fazer jogo de sinal, ó, iguais positivo, diferente negativo. Tá no mesmo. Vamos botar aqui, ó, barrinha de fração, tranquilo. Agora vamos fazer o que? Letra do lado de letra, né? E número do lado de número. Repete ali novamente, né? Olha, vai ficar como 5 elevado a 4x, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. E agora nós temos o que? Uma divisão de potência de mesma base, porque o que é uma fração, se você não consegue ver, repete a base, subtrai os expoentes. Então, vamos lá, ó, 4x menos 3 menos, repete a base, subtrai os expoentes, né, ó, sempre botando o outro polinômio dentro do parênteses. 4x menos 3, ó, lembra que o mais mantém, o menos inverte, ó. Então, isso aqui é mais, fica menos, isso aqui é menos, fica mais, ó. Menos x mais 5. Então, agora, letra do lado de letra, né, ó, e número do lado de número. Então, o que nós vamos ter aqui? 3x, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aí a gente finaliza essa atividade de propriedade de potência.